quando eu completei 12 anos de idade. Eu tava tão deprimido nessa época que eu fiquei praticamente um mês sem comer. Eu tava pele e osso. A minha mãe, ainda que depressiva, coitada, desesperada, tentando saber o que estava acontecendo, eu não tinha contado do abuso sexual. Mas você não tinha coragem, né? Não, eu vou chegar nesse ponto. De como as falácias de Satanás começam a gerar coragem em nós. E aí, quando eu estava completando 12 anos de idade, todo esse tormento na minha cabeça, a lembrança do abuso, o abandono do meu pai, a doença da minha mãe, a falta de comida em casa, me gerou uma depressão profunda. Eu já estava deprimido desde os 10 anos, mas aos 12 anos foi o pico. Eu estava tão profundamente depressivo que eu já não comia, não dormia, fiquei pele e osso. A minha mãe, como eu te falei, se dizia católica, mas não praticava. Ela começou a me levar em benzedeiras, em casas de orações, né? Centros espíritas, né? E aí ela me levou em algumas mulheres. Inclusive eu fui até em centro. Eu lembro que eu entrei uma vez em um quarto fechado, escuro. A moça me colocou lá dentro, fez umas orações, colocou algumas coisas na minha cabeça, derramou um negócio em mim que eu não vi porque estava escuro. Não sei se foi sangue, se foi alguma coisa, algum produto. E aí ela falou pra minha mãe que ia ficar tudo bem. E naquele momento eu até que senti um pouco de paz. Senti uma leve paz. Mas depois. E você era depressivo? Você identificou isso depois? Extremamente depressivo. E aí, quando eu voltava pra casa, parecia que quando eu saí da minha casa, fui pra esse lugar que eu recebi as orações, parece que, assim, de forma momentânea, eu senti um pouco de paz. Mas quando eu voltei pra casa, voltou tudo de novo. Aí ele aparecia pra mim, o Wellington. Eu acredito em você. Olha como ele é sujo. Satanás, ele é sujo. Ele diz assim... Ele é sagaz, assim, né? Eu acredito em você. Você é capaz de fazer isso que eu tô te falando. Tira a sua vida. Se mata. Muito inteligente se mata. E aí, eu comecei a tentar criar um método de eu me matar. Só que aí, eu ficava olhando pra minha mãe. Falei, cara, mas ela não pode ver eu fazer isso. E aí, nesse tempo, né, quando eu tava com uns 12 anos, minha mãe começou a tomar medicação pra depressão. Né, diazepam. E aí, ela dormia toda tarde. Ela tomava remédio e dormia, dopava à tarde. Dormia a tarde inteira. E foi aí que eu comecei. Daí foi aí que eu achei a brecha de eu fazer o que Satanás estava pedindo pra eu fazer, sem que ela visse. E aí eu saí da minha casa, porque a gente morava no sítio, né? Buscando uma árvore. Porque não tinha arma, não tinha veneno. Então eu falei, vou amarrar o meu pescoço, pulo da árvore. Tudo isso ele foi me dando direcionamento, olha. Busca uma árvore. E aí eu busquei uma árvore que suportasse o meu peso. Tadinho, acho que pesava aqui uns 20, 30 quilos. Era puro osso. E aí eu encontrei uma árvore. E aí eu lembro que eu coloquei a árvore, amarrei a árvore, a corda na árvore e fiz como se fosse uma forca, coloquei no meu pescoço. E dessa hora que eu fazia isso, em volta dessa árvore tinha um monte de pé de café. Ele ficava correndo entre os pés de café. Pula, pula, eu acredito em você, você consegue. Porque quando você fazer isso, eu vou curar a tua mãe, eu vou trazer teu pai. Ele ficava correndo em volta do café? Ele ficava como se fosse um torcedor em um jogo de futebol. Vendo você assim no alto da... E ele falava, eu confio em você, eu acredito em você que você é capaz de fazer isso. Meu Deus. E aí, só que ele falava uma frase, e eu vou dizer algo bem pesado aqui. E pode falar. Se você for religioso, você não vai acreditar, mas eu vivo isso. Deus abriu a boca do diabo para me trazer esse alerta. Foi um despertar através da boca de Satanás. Deus usou Satanás para acordar você, despertar cortar o plano de Satanás na minha vida. Porque Deus usa quem Ele quer. Se Deus quiser usar Satanás para te despertar daquilo que Satanás está querendo para tua vida, Ele usa. Porque Satanás é um cachorrinho na colher de Deus. Se Deus quiser... Até Satanás trabalha para Deus quando ele sabe, quando ele precisa. Satanás só vai até onde Deus permite, cara. Satanás faz o que Deus manda fazer. E aí ele falou para mim assim, faz isso, sabe por quê? No caso, me matar, porque ninguém te ama. Só que o Wellington, a minha mãe, desde que eu me lembre como ser humano, ela sempre disse para mim, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Não tinha pão em casa, mas ela dizia, filho, eu te amo. Tava tudo faltando em casa, filho, eu te amo. Não tinha roupa no guarda-roupa, filho, eu te amo. Tava doente, filho, eu te amo. A minha mãe sempre falava pra nós. E você sabia que isso era verdade da parte da tua mãe? Lógico, porque eu sentia isso. Né? Era a tua mãe. Não era somente palavras, ela fazia isso, ela demonstrava amor. Ela demonstrava, né? Exatamente. E aí, quando ele falava isso, faz porque ninguém te ama. Na hora de um despertar. Por isso que como é importante o pai e a mãe dizer eu te amo por filho. Exatamente. Né? Como é importante você viver de fato a paternidade de Deus que Ele entregou na tua mão
com os teus filhos. Diga diariamente que você ama os seus filhos. Diga pra eles, eu te amo. Você é importante pra mim, você é tudo que eu tenho nesse mundo. Diga essas palavras. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu despertava. Não, mas há alguém neste mundo que me ama, é minha mãe. E aí, quando ele falava que ninguém me amava, eu lembrava, Deus trazia à minha mente, eu nem sabia que era Deus, mas Deus trazia na minha mente a imagem da minha mãe. Filho, eu te amo, filho, eu te amo. Eu tirava aquela forca do pescoço e descia daquela árvore. Peraí, você tava já com a corda? Com a corda no pescoço. Eu já ia me lançar. Olha só, eu tava no precipício, eu tava já na ponta do galho da árvore pra me lançar. Porque ele ficava falando, eu vou curar a tua mãe, eu vou trazer o pai de volta, eu vou trazer a riqueza. E eu tava acreditando. Então, cada fala dele era um passo a mais pra eu pular. Só que quando eu falava, ninguém te ama, eu voltava pra trás porque eu lembrava. Minha mãe me dizia todo dia que me amava. E aí eu desistia. Então quer dizer que Deus te salvou nos últimos segundos ali. Exatamente. Que Satanás tinha certeza que você ia tirar a sua própria vida. Exatamente. E ele abriu a boca de Satanás pra falar isso. Era a proposta dele. Meu Deus. E aí, quando eu vi aquilo, eu desistia. Eu voltava pra casa. Só que aí, aquele tormento duplicava. E aí ele falava, você desistiu hoje? Olha só, Satanás, você desistiu hoje, Jackson, mas eu creio em você, eu acredito em você. Ele é persistente. Amanhã eu tenho certeza que você vai conseguir, então você vai fazer isso porque eu vou trazer o teu pai de volta pra cá. Ele repetia as mesmas coisas. Só que duplicava a perturbação, a opressão, as guerras na minha mente. E aí eu começava a acreditar novamente nessas falácias dele. Que ele ia curar minha mãe, trazer meu pai de volta, trazer riqueza pra minha casa. Porque é falácia, era falácia. Ele não pode fazer nada de bom. Como a palavra mesmo diz, não há nada de bom nele. Não. E aí eu crendo naquilo, né, caindo dessas mentiras, novamente esperava minha mãe dormir, pegava a corda, ia pra mesma árvore, montava a corda, botava no pescoço e ia pular. E aí ele falava exatamente as mesmas coisas. Pula, pula, eu creio em você, você consegue, porque eu vou curar tua mãe. E repetia. E aí ele falava de novo. Porque ninguém te ama. Mas peraí. Então não foi uma vez só. Foram 3 vezes. Que você foi pra árvore. Eu achei que só tinha sido um. Você foi pra árvore pra tentar realmente tirar a própria vida e ele falava as mesmas palavras. As mesmas palavras. Ele não criava nada de novo. E aí ele fez isso na primeira, na segunda agora, como eu te falei. E aí quando ele falava que ninguém me amava, eu lembrava da minha mãe. Uhum. Da doçura dela falando que me amava. Eu tirava a forca do pescoço e voltava pra minha casa. Só que aí na terceira vez, Wellington, a opressão tava tão forte. Eu estava tão perturbado, eu já estava tão doente mentalmente, doente fisicamente, debilitado, sem comer, sem beber, sem dormir, parecendo um zumbi, que quando ele novamente me levou para aquela árvore, que ele me conduziu para aquilo, que eu botei a forca no pescoço, naquele momento Deus viu que não havia mais força em mim, que mesmo ele falando que ninguém me amava, e eu lembrando do amor da minha mãe, da frase da minha mãe, que eu não estava mais capaz de cancelar aquilo, que eu ia me matar, Deus entrou em ação. Porque na terceira vez, quando ele falava aquilo, ele disse no final, porque ninguém te ama, eu já não lembrava mais da minha mãe dizendo que me amava. Aí foi quando eu fui me lançar. Ou seja, só entre abrir um parênteses, uma mentira contada repetidamente se torna verdade. Se torna verdade. Foi assim, na primeira foi um alerta que eu já descobri que não, tem algo errado, minha mãe me ama. Na segunda, não me convenceu, mas meio que me convenceu. Na terceira, cara, eu já estava convencido de que de fato ninguém me amava.